Pessoal, eu espero que esteja todo mundo bem. Meu nome é Sérgio, sou psicólogo, e hoje eu estou aqui para falar de um tema muito bacana, muito atual. Mas primeiramente eu quero agradecer o pessoal do Experimentalize, né, por essa experiência maravilhosa em estar discutindo temas tão significantes e tão pertinentes, tá bom? Hoje eu quero fazer um convite para vocês. Eu convido todo mundo a experimentar um novo olhar, a pensar fora da caixa. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós vamos falar sobre vamos sair do armário. É isso mesmo. É um tema um pouco polêmico, mas muito legal de ser discutido. Tá legal? Vamos lá? Para que nós possamos discutir e caminhar rumo à observação de como se deu esse termo vamos sair do armário, é interessante a gente entender como foi formado esses discursos, né? Evidencia-se durante alguns anos, alguns tempos, como foi formado. Esses discursos, eles se organizaram e formaram essa expressão vamos sair do armário. Mas antes de começarmos a percorrer, fazer alguns paralelos, vamos ver o seguinte. Eu quero levar vocês a refletirem nas seguintes perguntas. É possível a gente saber o que é sair do armário? Mesmo que você não concorde, né, que os gays saiam do armário, você acha que será fácil fazer resistência ao discurso de que é preciso sair do armário? Quando eu falo que será que é mais fácil estar no armário ou é mais fácil estar fora do armário? Ou talvez seria diferente, ou é mais difícil estar no armário ou é mais difícil estar fora do armário. Então são todas essas questões que nós iremos refletir e durante toda essa discussão, ao final dela, eu acredito que vocês terão as respostas, tá legal? Então, para que a gente possa falar um pouco mais sobre vamos sair do armário, vamos discutir um pouco sobre essa expressão, como ela surgiu e fazer um paralelo de diferença, né? Na verdade, entre o que é estar dentro do armário e o que é estar fora do armário. Bom, essa expressão vamos sair do armário, ela na verdade é uma expressão que era muito usada no século XIX e XX, no termo come out of the closet, que significa vamos sair do armário, mas ele era usada nesse século, obviamente, por debutantes, né? Onde as debutantes elas eram convidadas a apresentar-se, a mostrar-se num baile. E o intuito desse baile é onde elas mostrariam, né, apareceriam para os seus possíveis maridos. E na mesma época tinha uma expressão que na sua tradução vem como esqueletos no armário, né? Que era um termo utilizado para se referir a pessoas que queriam falar sobre homossexualidade, mas de uma forma de como esconder a identidade, né? Não revelar essa identidade. Então, unindo essas duas expressões, veio essa metáfora, vamos sair do armário. Antes da década de 60, não existia notificações, nem revistas, em jornais, cartas, que usavam esse termo vamos sair do armário. A partir da década de 60, que começou a aparecer justamente mais nessa área por se tratar da homossexualidade. Bom, quando a gente fala considerando esses propósitos, né, de falar vamos sair do armário, ter a concepção de estar dentro do armário, nós queremos dizer estar dentro, estar trancado, se refere a uma gama de comportamentos e mecanismos psicológicos. Isso é importante a ser considerado, né? É uma forma de evitar o reconhecimento tanto sobre a própria homossexualidade, né, a homossexualidade da pessoa em questão, quanto evitar falar sobre a homossexualidade de um terceiro. Quando eu falo de sair do armário, usar essa expressão, eu estou falando ou utilizando como características de fórmula. Mas aí você me pergunta, o que você está querendo dizer com isso, Sérgio? Eu estou querendo dizer que o termo vamos sair do armário, ele está sendo utilizado, esse enunciado, ele circula por diferentes gêneros, né? É um termo que está cristalizado em diferentes instituições, né? Ou seja, eu estou querendo dizer que o termo vamos sair do armário, ele circula por diferentes lugares, né? Ele é capaz de discutir, está dentro dos discursos da identidade gay, sobre institucional, religioso, que nós vamos falar um pouquinho à frente, tá? E de uma certa forma, quando a gente fala de vamos sair do armário, nós estamos falando de polêmica. Duas questões, polêmica e resistência.
né? Ou seja, a polêmica, ela já é um enunciado, ela evidencia o discurso da resistência quanto aos sujeitos que querem revelar essa homossexualidade, né? Ou assumir essa homossexualidade. E quando eu falo de polêmica, é algo que opera um descentramento do sujeito, né, de todos esses discursos. Por quê? Quando eu falo de centramento do sujeito, eu estou falando de que são enunciados construídos através de falas de terceiros, né, e não do próprio sujeito. E diante disso, de todas essas questões, dessas diversas possibilidades de interpretação do termo, existe uma palavra que eu gosto muito que se chama regularidade, né? E dentro dessas regularidades, em termos atuais, quer dizer representatividade. E quais são essas representatividades que a gente tem hoje? Nós vimos hoje nas cores da bandeira gay, né, na presença do armário como um símbolo dessa ação, né, de reconhecimento da sexualidade, os discursos que gerenciam ou agenciam essa ação do sujeito a praticar ou não a saída do armário. Ou seja, todos esses discursos levam que dois pontos de análise, né? Que é aquela questão da pergunta que eu fiz no início para vocês. O lado positivo e o lado negativo. Todos esses discursos, eles positivizam né, essa ação ou negativizam essa ação. E a questão é que, quando eu falo de positivo ou negativo, tem dois pontos de análise, né? O que eu considero positivo em sair do armário? Eu estou querendo dizer que existe uma possibilidade de explorar a sexualidade reprimida, né? Ou seja, a partir do momento que o sujeito ele tem essa condição de explorar essa sexualidade, eu estou dizendo viver essa sexualidade que ficou reprimida, eu vejo como um lado positivo. Tá, Sérgio, e o lado negativo? Eu vejo um lado negativo a partir do momento que o sujeito ele precisa ficar dentro do armário. Por quê? Talvez lá seja o melhor lugar. Por que eu digo talvez? Né? A saída do armário é algo incerto, né? Talvez não tenha uma resultante como o sujeito espera. Então, ele ficando dentro do armário talvez estaria melhor, mas seria considerado o lado negativo, né? E esse lado negativo, eu costumo analisar que, infelizmente, nem todo mundo, nem todas as pessoas, elas conseguem diferenciar o ser homossexual da sua homossexualidade, né? E eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês entenderem. Um exemplo, a Maria vai dar uma festa na casa dela, por exemplo. A Maria vai dar uma festa e fulano X fala, eu vou convidar a Sérgio para sua festa, Maria. A Maria vira e fala, mas o Sérgio não pode aparecer na minha festa porque só vai ter héteros. Percebem o quanto as pessoas elas têm dificuldade em distinguir, né, a homossexualidade do ser homossexual? Então, e são coisas recorrentes que a gente encontra no dia a dia, né? Outra situação muito parecida é você tá num grupo de amigos, tem outras pessoas que vocês vão tirar uma foto, por exemplo. A pessoa não quer, eu não vou ficar do lado de Sérgio, porque se as pessoas verem eu tirando foto com ele, vai achar que eu também sou homossexual. Acredito que muitas pessoas já tenham passado por situações parecidas. Ou seja, todos esses discursos, eles levam a criar como se fossem barreiras, obstáculos para que as pessoas que estão dentro do armário, elas fiquem por lá, elas criam um certo receio, né, em sair. Por quê? São pessoas que já nasceram e cresceram em ambientes intolerantes à livre expressão de sentimento, de desejo por pessoas do mesmo sexo. Importante a ser considerada é sobre a experiência ao sair do armário, né? Eu considero que ela envolve um processo único, é muito pessoal. E sair do armário é um processo de uma transição de uma subjetividade fechada, né, para um estágio de autoconsciência. Isso é importante. Eu estou querendo dizer que é uma experiência subjetiva de reconhecimento interno, né? Às vezes, o simples fato de sair do armário para si mesmo pode proceder uma experiência sexual. São atitudes que a gente percebe que relatos de pessoas que saíram do armário a partir da primeira experiência sexual. As pessoas, outros, eles reprimiam esse sentimento, eles negligenciavam esse sentimento e a partir desse primeiro contato eles assumiram. Outras pessoas que se veem dentro do armário por sentir e não querer assumir, elas se encontram
de fato dentro do armário. Mas é importante a gente considerar que ao descrever todo esse processo, né, de saída do armário, a gente encontra relatos principalmente na área institucional, para quem trabalha com organizacional, trabalha na clínica, são casos que chegam e são usadas expressões como eu me sinto mais livre, depois que eu saí do armário eu estou mais feliz, eu reconheço quem eu realmente sou. Então é muito comum a gente se deparar com esse tipo de expressão. O que nós devemos considerar, né, é importante ser considerado que esse é um momento crucial. A saída do armário, ele é um momento que costuma ser acompanhado de muita apreensão, né? É um momento que vem acompanhado de muita excitação, é um dar-se conta de sentimentos e desejos que antes eu desconhecia, né? São desejos que antes eram dissociados. E eu tenho que buscar basicamente um equilíbrio, né, entre o dissociado e a autoconsciência. Perceba que para o sujeito que vive essa situação não é a tarefa mais fácil. E algumas vezes essa autoconsciência ela traz um prospecto assustador, né, de lidar com sentimentos que antes eu desconhecia, né, e a partir de agora que eu saí do armário eu tenho que viver esses sentimentos. Então esse processo, de uma forma geral, ele recupera experiências negativas, né? São emoções negativas que vêm à tona. Eu costumo dizer que é apertar o botão delete, né? É esquecer tudo o que aconteceu, mas você vai reviver, né? Para dar-se conta desse novo mundo que você está disposto. E apertar esse delete é como se você estivesse aprendendo uma nova língua. Na TCC, por exemplo, a gente usa a palavra ressignificar. Né? O sujeito ele vai ressignificar, ele vai dar um novo sentido, um novo significado a esses sentimentos, a essas emoções que ele está disposto a viver. E outro fator importante a ser considerado é que a partir do momento que o sujeito ele toma essa decisão em sair do armário, ele vai escolher de fato alguém que seja para contar, né? Seja para um familiar, seja um colega de trabalho, alguém que ele considere de confiança para contar que saiu do armário. E essa notícia, na maioria das vezes, ela talvez não seja bem aceita, né? Não vai ser recebida com tanto entusiasmo, porque a sociedade, de uma forma geral, os heterossexuais, eles veem como um anúncio, né, de sair do armário como algo de quebra de tabu. Eles acatam como mais pelo lado da sexualidade, aquilo que nós falamos anteriormente. Eles não conseguem dissociar, né, o ser homossexual da sua sexualidade. Outro fator importante que a gente vem considerar dentro das organizações. Nós estamos vivendo um mundo bem complexo dentro da área institucional, dessas pessoas que querem sair do armário e vertentes muito diferentes. Né? Algo que eu gostaria de abordar rapidamente é sobre a minoria dupla. O que eu chamo de minoria dupla? Nós estamos vivendo um mundo hoje dentro da área organizacional que se chama o mundo bunny, que é um mundo imprevisível. Nós não vamos saber ou não sabemos o que acontece amanhã, depois. O mundo está totalmente imprevisível. E pessoas percebam, por exemplo, eu lido com lideranças o tempo todo. Hoje eu trabalho numa empresa de grande porte e eu atuo com pessoas para o cargo de liderança, gays e pretos. Perceba, essa é a minoria dupla que eu estou falando. Pessoas para atingir esse cargo se preparou durante muito tempo, estudou muito, esperou essa oportunidade e se viu naquele dilema. Para eu assumir o cargo de liderança que eu tanto esperei, né, durante tantos anos, me preparei, eu não posso assumir a minha homossexualidade. Porque vem a fala, a direção, né, dessa organização, ela fala que se você assumir a sua homossexualidade, essa liderança ela não terá respeito. As pessoas não vão te respeitar por você ser gay. Né? Então fica nesse dilema e nessa vertente. Eu aceito essa promoção, né, eu vou ser um diretor, eu vou ser um gerente, ou eu vou optar em continuar dentro do armário. É uma realidade que nós estamos vivenciando. E quanto ao terapeuta, qual é o papel do terapeuta nessa situação em sair do armário? Eu percebo que o terapeuta ele precisa estar consciente das grandes dimensões que esse tema aborda. Por exemplo, existem pessoas que usam a questão de sair do armário como método de defesa, como se fosse um mecanismo de defesa. Perceba que expressar uma raiva
contra os familiares ou com outros objetivos. Então o terapeuta ele tem que estar muito atento, né, a essas questões, a todas essas dimensões. E, em outras palavras, eu quero dizer que simplesmente sair do armário ou se declarar gay, por exemplo, não leva o refutável à integração. Não significa que eu assumir a minha sexualidade, né, perante o mundo, perante as pessoas, eu serei bem aceito. Já caminhando para o nosso finalzinho, tendo em vista esse estigma social associado à homossexualidade, à ubiquidade de atitudes anti-homossexuais, à cultura que está relacionada ou correlacionada à possibilidade de perder amigos, perder familiares, por que uma pessoa deveria sair do armário? Essa é uma das questões, né, que faz a gente debater, discutir. Apesar dos possíveis perigos ou anseios que a pessoa tem em sair do armário, eu, particularmente, eu considero vantajoso no sentido de que é uma experiência de um processo de integração. A partir do momento que o sujeito ele sai do armário, ele se integra, ele se depara com um leque de possibilidades, né, um leque de caminhos, e o que antes, por exemplo, é como esconder algo para si, requer defesas dissociativas, sair do armário, ele traz uma grande possibilidade de uma integração psicológica. É claro que essa necessidade de equilíbrio entre dissociação e autoconsciência vai depender muito do indivíduo. E isso é muito importante da gente lembrar. Né? Essa dissociação e integração ela depende muito da subjetividade de cada sujeito, ou seja, estou falando de personalidade e da situação de vida de cada sujeito, tá? Para ele querer ou não querer sair do armário. De certa forma, se torna muito confortável. Particularmente, eu sempre fui feliz da forma que eu vivi dentro do armário ou fora dele, e acredito que o importante é isso. O sujeito ele precisa estar feliz, independentemente se ele esteja dentro ou fora do armário. O que ele considera felicidade? Esse conceito, o que é esse conceito de felicidade para ele? E é claro, dentro de todas essas possibilidades, nós estamos falando de integrar, de dar vazão a novos caminhos. E eu considero duas questões muito importantes dentro de todo esse processo, que se chama reconhecimento e respeito. Quando a sociedade, né, a sociedade de uma forma geral, ou as pessoas que estão em volta desse ser que quer sair do armário, ela usa essas duas palavras, né, o respeito e o reconhecimento, ela dá a oportunidade para essa pessoa saber que ela pode ir além, né, que ela vai ter espaço para se descobrir, para se mostrar-se e será bem recebida. E diante disso, nós estamos abrindo um leque de possibilidade para que esses sujeitos que querem sair do armário, eles encontrem novos caminhos, ou seus próprios caminhos, e definam suas próprias identidades. E para finalizarmos, eu quero deixar uma simples reflexão. E você? O que tem em seu armário? Vamos refletir. Desde já eu quero agradecer a todos, um grande abraço e até a próxima.